viver, não? Por que as pessoas ficam tão agredidas pela opção sexual do outro? Então a comunidade voltou a um gato por ser cuidado, porque o gato tem 7 vidas, você perde tempo cuidando das 7 vidas do gato e deixa a vida de quem quiser viver. Oh meu Deus do céu, fico indignada com essas coisas. É o seguinte, foram entrevistadas 846 pessoas, participaram do evento no ano passado, também foram feitas 1.373 entrevistas em Manaus, Porto Alegre e Natal. A gente tem casos de agressões verbais, agressões físicas, inclusive ameaças também, xingamentos, entre outras baixarias. Vamos acompanhar essa matéria rapidinho? Acreditar aí a matéria no ponto? Vamos acompanhar então. 67% dos entrevistados relataram terem sido vítimas de algum tipo de discriminação por causa da sexualidade. Os resultados mostram índices alarmantes de agressões. O círculo de amigos e vizinhos foi apontado como o ambiente em que os homossexuais, bissexuais e pessoas trans são mais discriminados, segundo 32% dos entrevistados. 29% dos entrevistados apontam a escola e a faculdade como ambientes de marginalização. 23% foram vítimas de discriminação em ambientes religiosos. O levantamento também mostra que muitos entrevistados foram impedidos de doar sangue, mal atendidos em serviços de saúde e delegacias de polícia por causa da orientação sexual ou identidade de gênero. Falar a respeito da própria sexualidade muitas vezes é difícil. E falar a respeito de algo que te aconteceu de ruim, que tem relação com a sua sexualidade, que é uma sexualidade que muita gente ainda não aceita na sociedade, é algo muito difícil. E existem vários motivos para você não denunciar, que as pessoas se apoiam para não denunciar. Existe o medo de ir à delegacia e ser tratado, existe o medo de se expor, então eu vou denunciar e as pessoas, para quem eu não contei sobre a minha sexualidade, vão ficar sabendo disso. Então tem várias coisas que dizem respeito tanto à preservação da tua intimidade e você não querer se expor a pessoas pelas quais você não pensou em falar da sua sexualidade, como tem o medo de ser novamente agredido. Embora a incidência de agressões motivadas pela sexualidade seja alta, apenas 43% dos agredidos relatam o fato a alguém. 21% escolhem os amigos, 11% relatam à polícia e apenas 9% contam a agressão aos familiares. Dos casos de agressão física, 3 ficaram mais em evidência no final do ano. Um deles foi de um homossexual que foi agredido na Praça da República, a ponto de perder um dos rins, e o outro foi o do professor, que foi espancado próximo à Rua da Consolação e que também perdeu uma parte dos dentes. E foi uma situação bastante séria, teve muita exposição de mídia, e o nosso trabalho aí, nesse caso, as 2 pessoas já estavam encaminhadas para o Centro de Referência GLBT, que é um outro espaço recém-criado aqui em São Paulo. Ele tem cerca de um ano e pouco de existência. Então essas pessoas, no caso dessas 2 pessoas, elas já estavam em atendimento nesse espaço, e o nosso trabalho foi um trabalho mais político, no sentido de visibilizar essas questões, e de cobrar das autoridades na área de segurança pública, e aí em parceria com a Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual, que é um órgão da Prefeitura, da Secretaria de Participação e Parceria, nós fomos à Secretaria de Segurança Pública cobrar providências nessa direção. Então, o nosso trabalho, em alguns momentos, é o de acolhimento, é o de encaminhamento, e em outros momentos, quando a pessoa já está assistida de alguma maneira, e é um caso muito grave, é de dar visibilidade e de procurar as providências do ponto de vista de que as políticas públicas se movam. No dia 29 de dezembro, um cabeleireiro que prefere ser identificado como Sérgio foi agredido nos arredores da Praça da República por 9 pessoas. 3 meses depois, ainda sofre com as sequelas daquela noite. Sérgio perdeu um rim, está em tratamento e não consegue trabalho por causa das fortes dores. Eu estava indo para um bar na 7 de abril, eu e um amigo, E nós passamos, no bar tinha uma turma de 8 a 9 rapazes na Praça da República. E aí, quando nós passamos para ir para esse bar, eles já estavam nessa praça. Eles estavam bebendo vinho, tinha os copos de vinho e umas garrafas de vinho.
nós chegamos nesse bar para encontrar com uma amiga e estava fechado. E nós voltamos em seguida. Quando nós chegamos, quando nós passamos de novo em frente à praça, um dos caras deu uma voadora em mim, sem motivo nenhum, partiu para cima com toda a agressão. E aí ele deu um chute, e com esse chute eu acabei perdendo um rim. Enquanto eu estava correndo, veio 3 atrás de mim, e 5 rapazes ficaram batendo nesse outro amigo meu. Esse amigo meu tem algumas escoriações leves, não foi assim muito graves, né? Mas também o choque foi muito grande. Muito sério. Quando uma pessoa é agredida, quando ela é vítima de violência, né? E ela não chega a contar isso para ninguém, do ponto de vista das políticas públicas, é como se não tivesse acontecido. E aí a gente não tem índices que mostrem a violência contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E isso é fundamental para que a gente possa pressionar por políticas públicas. Por isso, quando aconteceu aquele caso do Alessandro, o que nós fizemos? Né? O caso daquele professor, nós fizemos uma manifestação na Vierda de Carvalho, que é um lugar bastante tradicional de frequência LGBT em São Paulo, e a nossa campanha era não se cale. Né? A ideia é de que as pessoas precisam denunciar essas coisas que acontecem, até para que nós do movimento possamos pressionar as políticas públicas, para que a gente tenha mais segurança. Entidades e pessoas ligadas ao movimento de LGBT nacional abriram uma campanha na internet. E-mails estão sendo enviados aos senadores reafirmando o quanto é importante a aprovação do projeto de lei número 7.716, que criminaliza a homofobia em todo o território nacional. Se você tem a aprovação dessa lei, né, que é a lei de criminalização da homofobia em âmbito federal, isso tudo tem um impacto, né? Tanto com relação ao medo que as pessoas têm de irem à delegacia e de, eventualmente, serem novamente discriminadas nesse espaço, porque há uma lei que pune a discriminação ou que pune a agressão motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, como também você cria socialmente a ideia de que não é natural. Definitivamente, não é natural que uma pessoa gay, lésbica, bissexual, travesti ou transexual sofra violência por isso. Por um mundo sem racismo, machismo e homofobia é o tema da Parada 2007, que acontece no dia 10 de junho. Para mais informações sobre o evento e casos de agressões e homofobia, é só acessar o site www.paradasp.org.br. Obviamente, São Paulo é uma cidade que se acostumou muito, né, a viver a questão da diversidade. Nós temos aqui pessoas de vários lugares do mundo. Nós temos aqui uma culinária muito diversificada, nós temos aqui hábitos culturais muito diversificados. Essa cidade, ela preza muito o cosmopolitismo. A parada LGBT aqui logo se tornou uma parada que cresceu muito rápido. Hoje nós temos já há 3 anos a maior parada LGBT do mundo. 3 milhões de pessoas na rua, falando a favor da diversidade e do respeito à diferença, é algo muito importante, mas com certeza a gente ainda tem muito a aprender. Que esse seja um momento de festa, mas também de protesto, de reivindicação por igualdade, por uma ode às diferenças, né? Valorização do que é diferente. A gente pode rechaçar o que é diferente, não. Tem que conviver com tudo pacificamente, não é mesmo, gente? Agora são 7h48, Lia Lima está com informações para a gente sobre falha humana na CPI do acidente da Gol que causou a morte de 154 pessoas. Web Repórter. Então, para o relator, os controladores e os pilotos devem responder pelo acidente? Pois é, ministro, para a democracia, eleitores, né, que é o senador aí, o relator da CPI da falha a maior causa do acidente foi falha humana. O acidente, como a Lina disse, entre o Legacy, né, e o avião da Gol, que nós temos 154 pessoas, em 29 de setembro do ano passado. Foi maior aí, né,
a história da aviação brasileira.